Bora, fiel, com as últimas informações desse sabadão improvável escalação do Corinthians com o Rodrigo Vessone, analisando mais esse time do Corinthians pra gente. E também o pessoal da ESPN debatendo essa final entre Corinthians e Vasco amanhã. As horas não passam, já tô muito tenso aqui. E vamos torcer que amanhã já esteja levantando essa taça da Copa do Brasil. Comenta, já deixa seu palpite, se inscreve no canal pra você não perder nada do timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então vamos colocar na tela o time provável do Corinthians? O time oficial provável? Vamos lá. Temos? Olha aí, ó. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Raniel é o Martínez, que no time do Marcelo é o Martínez. É o Raniel, desculpa. Raniel. Carrilho, Maicon e Garro. E aí é aquela coisa, se o Bidon jogar... O time do Vessa é o Bidon. Se o Garro jogar, o Bidon vem pra baixo e aí vai sair alguém. O Bidon vira volante pra sair alguém. O que eu espero é só que o Dorival não faça uma daquelas de vários problemas que ele causou na quarta-feira, é colocar o Bidon na direita, tudo torto, e o Martínez na esquerda, tudo torto. E o Maicon vai pra onde, se o Bidon vai voltar? Aí vai ter que sair um dos volantes. Aí vai ter que sair o Maicon, então. E senão ele vai jogar onde? Vai jogar o Maicon torto pela direita. Talvez mais improvável, mas o Dorival já fez isso muitas vezes na temporada. Ele puxa o Angeleri para a lateral e adianta o Bidu para fechar o meio. Então o Angeleri faz quase como um terceiro zagueiro, ele espeta o Mateuzinho como um ala, faz o Bidu como um ala e faz 5 nesse meio campo. Achei interessante... Mas não de começo, né? Ele, aliás, Não, mas ele já fez isso. Já fez, mas não para começar uma final e mudar a linha de 4 que tá tudo ele botou o Carrillo de primeiro volante quarta? Quarta-feira ele enlouqueceu e fez umas coisas que ninguém entende. A verdade é essa. Ué, mas ele vai com o mesmo time, ele vai... Mas, por exemplo, isso que você postou, isso era uma tentativa pro segundo tempo. Não tá tudo encaixado? Joga o Bidu de meia, põe outro. Isso poderia ter feito. Fala. Peraí. O que aconteceu quarta-feira? Vocês já descobriram? Não. Porque uma coisa é você tentar... Me parece... Não, pra mim, desculpa, pra mim a explicação está no que o Vessone disse. Os caras entraram achando que ia ser o dinizismo, chegar lá não era nada disso. E aí falaram, bom, e agora? Não. Ok, isso é uma coisa que nós vimos, o Maicon passou por isso, né? Falou a mesma coisa. Os caras falaram, beleza, mas existe algo... chegou até vocês, porque se vocês não sabem, ninguém sabe. O que foi planejado e o que aconteceu, principalmente no vestiário, porque, gente, o que foi planejado, não é normal. Nada deu certo. Então, mas não é normal, a gente não está falando do Paulo Massimi treinador. Vou te falar, tá falando de Dorival Júnior. Vou te falar, a noite do Dorival quarta foi a noite de Abel Ferreira na LDU. Marcação individual com quase 3 mil metros, o Rafael Veiga correndo atrás de lateral, bufando. Foi aquela noite. Então, você não veio aqui e falou, Abel, o que você fez? Até uma criança de 8 anos sabe que não pode... E ele fez. É maluquice, mas o cara faz. Então, mas aí o Abel até percebeu que tinha feito M, né? E depois tentar corrigir. No segundo tempo. Mas... aquilo que o Dorival pensou, nem a correção dele andou. É isso. E aí, a noite foi aí os caras brigam durante o jogo. Porque a coisa não xinga o outro porque fora. Porque aquilo vai te irritando, aquilo te consome. O torcedor estava se irritando porque tudo encaixado, nada acontecia no estádio. E eu acho que imagino que dentro de campo os caras começam a se irritar também. Aí o Mendes foi lá falar com o André Ramalho lá atrás. Vamos jogar. Acho que falou em inglês lá, porque o André desenrola bem inglês. Aliás, é o tradutor do Memphis na rodinha e tal. E aí foi lá reclamar, e aí foi Memphis versus não sei quem, aí foi Mateuzinho versus Yuri versus goleiro. E o Mateuzinho queria conversar com ele depois do jogo acabou, e ele falou, não, agora não. Porque tá todo mundo com a cabeça quente. Foi Dorival versus torcedor, não dá para esquecer o Dorival versus torcedor. Mas, Vessa e amigos da mesa, denuncia como a preparação do Corinthians para a final foi péssima. Isso é um fato. Não teve... um auxiliar, um jogador, o Dorivalzinho fala, professor, e se eles não saírem jogando e quebrar, o que a gente faz? Não teve um plano B, era o plano A e plano A. Então, mas isso pra mim é muito estranho, porque a gente tá falando... final. Cara, exato, mas nós não estamos falando do Paulo Larucchia. A gente tá falando do Dorival Júnior, cara. Que ganhou com o Santos, com o Flamengo, com o São Paulo. Cara, o que ele tem de estrada, eu não tenho de cabelo.
É um treinador, cara, que é pronto. Então, mas o seu espanto agora é o meu também, aquela vez com o Abel. Quando você fala, Não, então, Abel, beleza, 5 mas... anos de clube. Como... Isso. Exatamente. O treinador, cara, às vezes tem noite, tem dias que o cara planifica, tem uma ideia e aquilo não sai e você é travado, você não tem saída. Tem 3 caras do scout lá em cima, estão com rádio falando. Você chega no intervalo, não teve uma pessoa dos 46 mil que falou, o Corinthians não vai voltar igual. Vamos... E a gente começou entre a gente assim, tá, ele vai trocar esse? Porque contra o Cruzeiro mudou 2. Mudou 2, o time intervalo. volta melhor. Claro. Apesar de tomar do gol rápido, porque foi uma escapada, mas o time já... Você via que o time já estava melhor com 2 trocas. Então a discussão não era se ia trocar, era quantos ia trocar. E aí começa a entrar os caras. Voltam os 11. Você fala, não é possível. O cara enlouqueceu. 4 minutos depois ele troca. Aí ficou pior. Gente, tem alguma coisa errada aí, cara. Isso não é normal. Não é normal, eu sei Isso disso. é normal, natural, no trabalho de um treinador, Uma das cara. noites mais estranhas Sim. da Neoquímica Arena, antes da Arena Corinthians. E até a torcida, né, cara? Eu não tiro da conversa o fato de que o Diniz conseguiu travar. Também, perfeito. Não, Não, dá sim, pra sim, Um lado importante, sim. às vezes acontece. Então, será O que a treinador gente se está sobrepõe a outro Sim, de uma forma fato. muito contundente. Isso acontece. Verdade, nossa, você foi brilhante como sempre. Ó, muito obrigado. Agora, porém, contudo, novamente eu enfatizo o seguinte. A questão, a gente está dando muito olhar para a saidinha só. O erro é nosso na avaliação. Talvez sim. O que o Vasco mostrou de novo, de diferente? O que chama, o que salta aos olhos é, se o Couto não vem, a gente alonga a bola. Isso aí eu acho que a gente pode dar um destaque Mas bem grande não é- para a autonomia que ele dá para o jogador, que o Diniz dá para o jogador. Foi o Coutinho que decidiu quando que era para sair jogando e quando que era para quebrar. Então, cara, mas veja bem, não é possível que uma comissão técnica não tenha observado isso. É isso que me espanta ainda mais. No mesmo caso do Abel, me espanta ainda mais. Vamos mostrar o provável Vasco aí, só uma mensagem aqui muito legal. A gente falou bastante de Memphis, de Coutinho, duas figuras importantes dos times. Vamos colocar na tela uma comparação entre os dois. Jogos, o Memphis jogou 7, o Coutinho jogou 11. É o ano que ele mais tem jogado aí nos últimos muitos anos. Mas aí tá Em finais. Em finais, né? Em finais. Ah, tá, isso em finais. Não, Finais. mas eu tô falando dos números dele em geral. Ah, sim. Eles jogaram juntos um tempo, sabia? Aonde? Barcelona? Isso. Gols, nenhum do Memphis, 2 do Coutinho, 2 assistências para cada lado e Copas conquistadas, 7 de cada lado, os números de Memphis contra o Coutinho na final. São as duas figuras mais grandonas dos seus respectivos times, certo? Eu acho que eles não são os mais importantes dos times, mas eles são os mais famosos dos times. Opa, peraí, como o Memphis não é o mais importante? Discordo do Rodrigo Vessone. Ô, peraí, pô. Como assim? Vessa, o Memphis é o cara mais importante do Corinthians. Eu não, Não? tô dizendo, Tem a flanela, não? Tá aí por aí. Eu tô dizendo que é que o Garro tá muito mal. O Garro do ano passado, para mim, ele era mais importante pro Corinthians do que o Memphis. Não, ok, mas... É que o Garro perdeu muito desse... Mas eu talvez eu seja o corintiano que mais critica o Memphis, mas o salto do Corinthians foi com a chegada do Memphis. Sim. Chegou aí. Rapidamente. Aí. Não, pô. O Memphis é o jogador mais importante do Corinthians. E foi pouco falado a declaração do Dorival, de uma maneira até um pouco ríspida com o jornalista, né? Como que se fosse uma falha do repórter não saber que o Memphis estava 2 dias no DM, sendo que eles que não liberam informação. Você sabia disso? Mas em campo, o Memphis se mostra muito mais saudável que o Roberto. O Memphis andou e correu e brigou e tomou até grito do volante do Vasco, que me fugiu o nome agora. Thiago Mendes ou Barros? Do Barros. Numa disputa de bola. Então o Dorival justifica a saída do Memphis por 2 dias no DM. Só que em campo, o que a gente vê, quem está assistindo o jogo trabalhando ou mesmo torcendo, é um Memphis muito mais saudável que o Roberto. Só que aí ele justifica na altura que também... Mas o Memphis de departamento médico é algo comum na temporada. Mas aquele controle que ele tem feito. Mas em campo o Memphis não está parecendo ter nenhuma limitação, não. E eu também não tiraria, faltando 4, 5 minutos. Não se também. tira nunca um cara desse tamanho. Essa foi só mais uma daquelas da noite do Dorival que ele conseguiu errar tudo. E manteve o Yuri, que o estádio inteiro pedindo pro Yuri
Vai sair, ele vai sair. A hora que sobe a placa do Memphis, não do Yuri, o estádio veio O abaixo. Dorival explicou, falando que ele estava desgastado, não sei o quê. 2 dias no DM. Que ele precisava melhorar a bola aérea. Que ele precisava melhorar a bola aérea. Até o Yuri estava pedindo para sair aquele jogo. Dessa vez ele não vai repetir isso, não. O Mendes vai ficar até o último segundo em campo, pode ter certeza. Ah, vai. Você não acha? Último jogo, Maracanã. Acabou o Dorival no Corinthians já? Ganhando ou perdendo? Não, ganhando fica, ué. É que, Márcio, o título, como você sabe bem, pela sua história, sua experiência, eles cobrem muita coisa, cara. O Corinthians vai ser... Mas no Flamengo não foi suficiente. O Corinthians... É que o Flamengo é um mundo muito diferente, cara. É o clube que achou que tem o Vitor Pereira, ele vai jogar... A mesma conversinha como era com a dupla lá, né? Ramon e Emiliano, né? Lembra? O Fabinho Soldado veio aqui e falou, não pensamos em trocar. Aí começa o diplomão, passa, o time vai mal, manda o cara embora. Se é pra fazer isso, já faz mas, agora. No caso do Dorival, Paulista também eles não ganharam. Não tem alternativa. Foi bem e aí? depois, foi no Brasileiro. Talvez tivesse Foi no Brasileiro, exato. Jogada, tudo bem. Mas quanto tempo vocês viram um técnico durar num clube depois de discutir com o torcedor? Eu acho que essa discussão do Dorival com o torcedor, ela é bem emblemática. E a notícia do Fabinho Soldado no Inter está cada vez mais forte. Que foi o cara que foi para Florianópolis na casa do Dorival, contratar o Dorival. É ano de eleição. Essa reação do Dorival com o torcedor me deixou muito espantado justamente por ser um cara absolutamente sereno. Parece muito de o xingamento é fora do tom, né, cara? O xingamento é e levar para a coletiva. Mas se eu fosse Fabinho, não iria pro Inter, cara. Mas é que o que está acontecendo com o Fabinho é essa encheção de saco de conselheiros pedindo cabeça dele há meses e meses e meses, Meu fritando Deus, ele há meses. Então aí chega uma hora que o cara também fala, quer saber, velho, vocês estão vivendo esse mundo aí, eu estou tentando fazer o meu melhor aqui, aí chega uma hora que o cara também dá uma cansada. Por isso que não seria nenhum espanto. Convite do Abel Braga, que foi técnico dele. Não seria nenhum espanto ele ir pro Inter, por exemplo. E assim, o resultado encobre muita coisa. No futebol é assim, gente. Queira ou não, ganhou, parece que tá tudo bem, perdeu, tá tudo mal. Basicamente vai ser sempre assim. No caso do Corinthians, se ganhar, a situação financeira... ontem o Corinthians publicou no seu site o balancete de outubro. Fechou menos 204 milhões nos primeiros 10 meses do ano. Isso quer dizer que a cada mês o Corinthians deu 20 milhões negativo. Essa é a empresa. Pensa você que está aí nos assistindo, você tem uma empresa e a sua empresa todo mês, menos 20, menos 20, menos 20, menos 20. Como que você sobrevive a isso? Então, o título da Copa do Brasil, essa parte financeira está longe de resolver alguma coisa. Só que a perda do título vai potencializar um monte de coisa. O torcedor vai ficar mais bravo, as organizadas vão perder a paciência, o ano de eleição vai ser mais quente, é tudo pior. É difícil mensurar o que vai acontecer se vier mais transfer ban. Agora já se fala no pedido de empréstimo de 70 milhões, tanto para pegar e pagar o transfer ban primeiro, porque outros estão para estourar, mas para pagar o primeiro mais 13º, férias, não sei o quê, pegar mais 70 milhões na virada do ano, agora em dezembro. Então é muito difícil prever qualquer coisa do Corinthians para 2026. E sem o título, com mais pressão da torcida, organizada sem paciência, o conselheiro querendo encher mais o saco. Eleição. Ano de eleição. É muito difícil prever, mas sem o título vai ficar pior. Se preparem, o Corinthians sem o título viverá momentos de muita complicação, muita turbulência a partir da perda desse título. Se ganhar, eu acho que vai mascarar muito mais coisa muita coisa vai ficar de lado, muito problema o torcedor vai esquecer. Se perder, vai potencializar. Estou alertando 48 horas antes da final, hein? E aí, tá tudo aberto para a final? Números de Vasco como mandante e Corinthians como visitante. Isso na temporada. O Vasco em 34 jogos, 15 vitórias, 10 empates, 9 derrotas. Aproveitamento de 53%, quase 54%. Foram 53 gols marcados, uma média de 1,56, gols sofridos 37, média 1,09. Isso o Vasco mandante. E o Corinthians visitante, um jogo a mais, 13, 9, 13, o número de vitórias igual de derrotas, 45% de aproveitamento, 32 gols marcados, 0,9 e 42 sofridos, 1,20. É muito gol sofrido para o Corinthians.
como visitante. É o que não pode acontecer, porque quem vencer leva a Copa do Brasil, Elton. Mas 45% de aproveitamento na temporada como visitante não é ruim. É um número A gente bom. faz o recorte do ano, claro que o Corinthians viveu aí oscilações da temporada. O Corinthians, por exemplo, não conseguiu chegar à fase de grupos da Conmebol Libertadores, né? Caiu antes ainda nas fases preliminares e teve que disputar a Conmebol Sul-Americana. Mas, de qualquer forma, é um time que consegue ter o mesmo número de vitórias que tem de derrotas, né? Como você ressaltou, 13-13. É lógico que, olhando o que o Vasco fez como mandante na temporada, é um aproveitamento maior e é uma tendência, porque o Corinthians, se a gente fizesse o recorte na quarta-feira, na terça-feira, um dia antes do jogo, teríamos o mesmo retrato, né? Então, o jogo acabou 0-0. E em relação ao Corinthians, obviamente, como eu trouxe a Lili, apenas 4 mil ingressos para a torcida visitante. Mas ainda assim, esse número de empates bem parecidos pode sim ser um retrato do jogo da volta. E um novo empate leva a partida para os pênaltis. Vamos sempre lembrar que há 25 anos, esses dois times, nos pênaltis, decidiram um campeonato. Campeonato mundial, mas um campeonato também. No mesmo Maracanã. Eu tô conversando com um amigo meu vascaíno, que o senhor conhece muito bem também, ele disse, rapaz, se chegar nos pênaltis, vai ser um tal de gatilho pro torcedor vascaíno. Sim. Vai ter gente passando mal do coração no Maracanã. O mesmo Maracanã, o mesmo adversário, pênaltis, ai. Pois é, aí a gente tá vendo os números dos atacantes. O Ryan, 56 jogos, 20 gols, 0,36 em média e uma assistência. Enquanto o Yuri Alberto, 57 jogos, 18 gols, uma média boa, né? 0,32 por jogo e 2 assistências ainda. O Ryan cresceu durante a temporada, ganhou um espaço muito importante. O Yuri, ao contrário, deu uma queda, né? Sim. Só para voltar no tema os anterior. números melhores não só por conta dos gols marcados, mas os números do Ryan são melhores do que o Yuri Alberto no contexto geral, porque a gente está comparando um cara que começou a temporada como um ponta e no meio da temporada virou um jogador central, um atacante central, contra outro que já faz essa função desde que chegou ao Corinthians, praticamente. Mas só para voltar ali nos goleiros, você vê vantagem em algum goleiro na questão, se for para pênalti, você acha o Hugo Souza ou o Léo Jardim superior? Assim como eu acho o Ryan superior ao Yuri Alberto nos números por conta até do contexto que eu trouxe, eu acho o Hugo Souza superior ao Léo Jardim nesse sentido também. Inclusive, um desses pontos foi que fez com que o Ancelotti olhasse para o Hugo Souza, né? Em entrevista ao nosso Pedro Ivo Almeida, né? Uma entrevista exclusiva com o Carlo Ancelotti, ele falou sobre experimentar o Hugo Souza e falou sobre essa questão da importância de ter um goleiro que defenda pênaltis e ele vê no Hugo Souza esse potencial. Ele defendeu a possibilidade até de, numa disputa de pênalti, trocar o goleiro. Exatamente. Como fez Holanda lá atrás com o Van Gaal, né? O Van Gaal tirou o Silensen e colocou o Tim Krul, né? Ele acabou, inclusive, sendo importante. Agora, Elton, eu acho que é uma pequena vantagem do Vasco, uma coisa mínima ali, 55%, 45%, porque tem a torcida a seu favor, o estádio empurrando, e tem um aspecto psicológico da vantagem que traz no primeiro jogo, né? Que jogou melhor. Então eu vejo uma pequena vantagem do Vasco, mínima. Ontem você disse que vê 50-50 ainda, o equilíbrio. Mas eu vejo uma possibilidade de mudança maior no Corinthians por tudo isso. Pelo que foi o desenho do primeiro jogo, o Corinthians talvez tenha que mudar peças para tentar responder ao Vasco, né? Eu acho também. Eu acho que o Corinthians não vai repetir a equipe no domingo. A gente viu o Ranieri ser titular e muitas vezes o Ranieri fazendo a função de terceiro zagueiro. Há uma possibilidade dele ser escalado e pode ser escalado definitivamente como um zagueiro. O próprio Ranieri já fez um zagueiro pela esquerda, né? Eu acho que o Corinthians pode, fora de casa, jogar com esses 3 zagueiros até para dar liberdade pro Mateuzinho e pro Matheus Bidu, os 2 jogadores que são jogadores ofensivos, né? 2 jogadores que conseguem armar também pelos lados do campo. E aí, obviamente, se entrar mais um zagueiro, ou se esse volante fizer o papel de zagueiro, sai um meio-campista. Ele vai tirar o Garro, que começou como titular, e vai colocar o Martínez com o Carrillo e o Bidon. Uma possibilidade. Que aí você tem... Ou começar com o Maicon. E tem o Maicon também, mas Martínez, Carrillo e Bidon pode ser uma tendência dessa trinca de meio campo, e você ter o Yuri junto com o Memphis lá na frente, e os 2 alas sendo os ajudantes na armação, até para travar o jogo do Vasco também pelos lados do campo, até
pensando no Nuno Moreira sendo um ponta mais construtor. Do outro lado, você tem o Paulo Henrique, que passa muito também, né? Que é um jogador que hoje tem muita liberdade para fazer esse corredor pelo lado direito. Então o Corinthians pode também travar esse jogo por ali. Agora, e tem o Andrés Gomes também, né? Que pode fazer essa função jogando como ponta. Mas é um jogo de xadrez, que eu acho que o Corinthians vai mexer mais peças do que o Vasco. E aí o provável Corinthians. Hugo Souza, Mateuzinho de um lado, Matheus Bidu do outro, Gustavo Henrique e André Ramalho, Ranielli, Breno Bidon e Martinez ou Maicon. O Garro seria ali o cabeça desse meio de campo, servindo na frente o Memphis Depay e o Yuri Alberto. Elton, só pra gente concluir, você fala que o Vasco deve repetir a escalação? Sim. O Corinthians pode mudar. Você, técnico, iria com o Garro saindo jogando ou no banco? Não, e eu falei isso antes do jogo de ida. O Garro no segundo tempo. Porque contra o Cruzeiro foi assim, né? Jogou fora no Mineirão. E ali eram questões Garro... físicas também, né? Porque ele não treinou a semana inteira. Mas o Corinthians foi bem naquele jogo, né? E ele entrou no segundo tempo descansado. Pensando no jogo do Vasco, que joga em casa, você ter o Garro no banco de reservas e fortalecer, eu acho que nem com o Maicon, mas com o Carrilho, o Martinez e o Bidon, você reforça o meio-campo, deixa os alas jogarem, né? E também você tem uma força de marcação no meio para a construção do Vasco não acontecer por ali. Porque o Cauã, ele faz a saída por um lado, o Thiago Mendes por outro, o Coutinho circula. O Nuno Moreira também é um cara que ajuda na construção, né? Vem jogar um pouco mais por dentro para o Andrés Gomes atacar a profundidade e o Ryan ser de movimentação. Então acho que o Corinthians, até se escalar o Ranielli, para ele fazer essa função de terceiro zagueiro, você tem essa liberdade dos dois alas. E o Ranielli também pode jogar um pouquinho mais à frente porque ele é volante de origem. Então, aí se fiel o cara, parece que as horas não passam. Amanhã, 18 horas, né? O jogo era 18h30, acho que foi atrasado para as 18 horas. Cara, que nervoso que eu já tô. É jogo para dar 1000%, cara, 200%, porque eles fizeram na quarta-feira, não é possível eles repetirem no segundo jogo. A única explicação, assim, é os cartões amarelos ter travado o time. Mas sei lá, mano. Tem alguns jogadores que tá jogando meio machucado. O Roberto, claramente que ele tá machucado, ele tá travado, ele não dá mais aquela zancada, ele não tá conseguindo pressionar direito. Tem bola que ele vai até meio que mancando, cara. Pra que jogar assim e prejudicar o time? Pra que prejudicar o time? Só pra não dar lugar pro Guinegão, um Vitinho. Os caras preferem jogar machucado e prejudicar o time, cara. Pelo amor de Deus, mano. Na moral, talvez o Dorival até saque ele no domingo. Apesar que nas provável escalação dos cortes que eu tô vendo aqui, nenhum coloca o Roberto no banco, né? Então deve ser ele mesmo. Mas cara, domingo a gente tem que tentar abrir o placar primeiro ali. Porque se a gente sair atrás, eu não sei como vai ficar o psicológico desses jogadores. Será que vai ser jogadores mais experientes, Memphis, Carrilho, Ranielli, Maicon, talvez o Garro ou o Bidon. Dizem que o Dorival tá querendo colocar o time que ganhou do Cruzeiro lá no Mineirão, então o Garro ficaria no banco. O Garro também não jogou nada. O Garro jogou bem quando ele entrou no segundo tempo contra o Cruzeiro. Mas quando ele começou contra o Botafogo, contra o Vasco, não jogou nada. Não jogou nada, nada, nada. Mas vamos ver, cara. 1 hora antes do jogo, domingão, às 17 horas, sai a escalação oficial do Corinthians. Comenta aí se você já tá nervoso, ansioso. Você é louco, eu não quero pênalti não, mano. Pênalti, se for pros pênaltis, eu nem olho. Normalmente eu nem costumo nem olhar, cara. Vai pros pênaltis, eu viro as costas, só ouço a narração. Que é muito nervoso. Eu vou estar aqui 2x1, cara. 2x1 pra gente levantar essa taça aí na Copa do Brasil. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, ó. Valeu, é nóis.